Graça e paz, meus amados. O nosso Deus é um Deus que tem muitos atributos. O que são atributos? Atributos são qualidades. E a primeira qualidade colocada no grupo da escola dominical foi longânimo. O nosso Deus é um Deus longânimo. Longanimidade é um fruto do Espírito. É a característica daquele que é tardio em irar. A pessoa longânima possui uma tolerância e a capacita a suportar situações com paciência, firmeza e serenidade. Esta palavra está relacionada ao caráter misericordioso de Deus para com o homem e é gerada no homem através do Espírito Santo de Deus. Êxodo capítulo 34, versículo 6, Números 14, 18, Romanos 9, 22, Gálatas 5, versículo 22. O nosso Deus é um Deus longânimo. Eu sou o pastor Aías Miranda e o meu objetivo é passar para você um pouco do pouco que sei da Palavra de Deus. Hoje estaremos iniciando o estudo da lição número 3 da revista da Escola Bíblica Dominical. O tema da lição é a verdade sobre a queda do homem. O texto base da lição se encontra em Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 10. Convido você a pegar a sua Bíblia e a sua revista e estaremos fazendo a leitura da Palavra de Deus. Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 10. Leamos. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela virada do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Esse texto é a introdução da nossa lição e estaremos fazendo assim algumas observações para podermos compreendermos o texto, para conseguirmos compreender o estudo da nossa lição. No versículo 1, nós vemos que a serpente ela tentou mudar a ordem de Deus para que pudesse confundir a mulher. Isso aqui é uma apostasia. Ela mudou as palavras ditas por Deus. É uma mensagem entregue de forma errada, muito parecido com a verdade, mas na realidade é uma mentira. Do versículo 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Nós podemos observar que a mulher, primeiramente, ela observou que a árvore era boa para se comer, ela desejou porque viu que era agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento.
Acreditamos, já falamos sobre isso na primeira lição, acreditamos que a mulher, ela não foi ali a primeira vez para conhecer aquela árvore, para olhar aquela árvore. Entendemos que ela foi ali já algumas vezes e estava ali novamente. E pelo fato de estar olhando muito para aquilo, para aquela árvore, para aquele fruto, surgiu na serpente o desejo de estar saciando a necessidade ou desejo daquela mulher. Ou seja, ela ofereceu para ela algo que ela muito queria. O problema de nós olharmos muito para uma mesma coisa é, a partir de olharmos, começarmos a desejar. Olhar não é pecado, mas quando desejamos, se torna pecado. Nesse texto, nós podemos observar que foi dada uma ordem a Adão. E onde está essa ordem? Essa ordem está no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 16 e 17. Peço a você que pegue a sua Bíblia e estaremos lendo esse texto. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta foi a ordem dada por Deus. Quem deu a ordem? Como já disse anteriormente, Deus deu a ordem. Deus aqui apresenta na forma de Elohim, que é plural de Deus, ou Deus no plural. Mas existe mais de um Deus? Não. O nosso Deus, como já aprendemos, é um Deus formado por três pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Mas quem é Deus? Em Êxodo capítulo 3, versículo 14, nós vemos ali um diálogo entre Deus e Moisés. E ali ele se apresenta para Moisés como o grande eu sou. Eu sou aquele que criou o mundo, eu sou aquele que criou os mares, eu sou aquele que criou os céus, eu sou aquele que criou todo o universo, eu sou aquele que criou os animais, eu sou aquele que criou os animais, eu sou aquele que criou o homem para a sua glória e para o seu louvor. Êxodo capítulo 3, versículo 14. A quem foi dada a ordem? A ordem foi dada ao homem. Mas quem é o homem? O homem é um ser criado por Deus, como já falamos, que o homem o criou como sendo a coroa da sua criação, algo de mais importante de tudo aquilo que ele havia feito. Pegou do pó da terra, do pó criou o homem, soprou em suas narinas do seu espírito e ele se tornou uma alma vivente, ou seja, é um ser tricotômico, composto de corpo, composto de alma e composto de espírito. Assim como nosso Deus também é um ser tricotômico, composto de três pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Quando uma ordem é dada, nós precisamos, primeiramente, entender essa ordem, compreender essa ordem. E quando não compreendemos, devemos perguntar a quem deu a ordem, para que não haja nenhuma dúvida a respeito daquela ordem dada. Após receber a ordem, uma ordem, ela precisa ser executada, ou seja, devemos executar a ordem que nos foi dada. E assim foi feito. Foi dada uma ordem para o homem, para que ele pudesse executar esta ordem. Existe uma diferença ou duas maneiras de ordenarmos alguma coisa. À primeira vista, é você receber a ordem para pegar algo de um determinado ponto e levar a um determinado ponto. Ou seja, você pegou aquele algo
em determinado local e levou a determinado ponto e a ordem foi executada. E existe outro tipo de ordem que é você ter que ver algo, olhar para ele, mas não poder tocar e não poder pegar. Às vezes nós julgamos Adão pelo fato dele ter sido fraco e ter comido daquela fruta, daquela árvore que Deus havia ordenado que não deveria se comer. Mas se nós analisarmos o fato de que você tem que ter que olhar para aquilo o tempo todo, sem poder tocar e sem poder comer daquilo, realmente é algo difícil, uma ordem difícil de ser executada. E ali houve concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E esses três falaremos no outro momento. Podemos tirar 4 verdades importantes nesse texto. Primeiro, todo pecado está relacionado à rebeldia ou rebelião a Deus. Em Lucas capítulo 15, versículo 21, na parábola do filho pródigo, nós podemos observar que aquele jovem, quando estava dentro do chiqueiro, cheirando mal, ele lembrou que ele poderia voltar à casa do pai. E o primeiro fato foi ele ter reconhecido que ele havia pecado primeiramente contra Deus e depois contra seu pai. Ou seja, todo pecado está relacionado à rebelião contra Deus. Segundo, rebelião é pecado. É importantíssimo que nós entendamos isso e tenhamos essa palavra em nossa mente, em nosso coração, o tempo todo de nossas vidas. Rebelião é pecado. E ali, quando Eva, ela pegou daquela fruta e comeu, o errado não foi simplesmente ter pego e comido da fruta. O errado foi ela ter se rebelado contra Deus de uma ordem que Deus havia dado para ela. Terceiro, o diabo é um rebelde e quando nos rebelamos, estamos fazendo a vontade do diabo e não a vontade de Deus. Vou repetir. O diabo é um rebelde e quando nos rebelamos, estamos fazendo a vontade do diabo e não a vontade de Deus. E quarto, para resistir ao diabo, precisamos nos revestir da armadura de Deus. O homem, o ser humano sozinho, não tem poder contra o diabo. Ele é um ser antigo, um ser experiente, de muitos séculos de experiência em enganar o homem. O homem sozinho não tem nenhum poder contra ele. Mas quando nós nos revestimos com a armadura de Deus, aí nós podemos resisti-lo. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 17. Que o Senhor nos abençoe. Amém.